Como se vê, a questão é complicada. Ao mesmo tempo em que precisamos reduzir nossos conflitos internos, se perdoar, também necessitamos criar conflitos internos, porque senão nos acomodamos. Criar conflitos internos é se perguntar, é se julgar, é se questionar, é se medir pela régua da razão. Para reduzir nossos erros, devemos estar atentos às nossas tendências emocionais que teimam em ser o juiz e o promotor em nossos julgamentos. Quais são essas tendências emocionais que interferem negativamente em nossos julgamentos? O medo, o amor, o ódio, a inveja, o egoísmo. Quando esses sentimentos comandam as nossas ações de julgamento, somos capazes de cometer as maiores barbaridades do mundo e ainda achar que o ato foi um ato de justiça. Daí você passa a compreender por que temos tantas injustiças no mundo praticadas pelo homem. Porque nós cedemos o nosso julgamento ao medo, cedemos ao amor, aquele tipo de amor que encobre os malfeitos de alguém, e cedemos o nosso julgamento ao ódio. Você pode dizer, mas o amor é algo bom. Você está certo. Tudo que foi criado é bom. Mas, se consumido, exercido ou praticado com sensatez. O ódio é bom, se for o ódio pela injustiça. O medo é bom, se for o medo de praticar a injustiça com o outro, de tal forma que você preferirá sofrer o prejuízo do que causar prejuízos aos outros. A escuridão é boa quando usada para nos proteger de perigos. A inveja é boa quando se inveja o honesto e você se esforça para também ser assim. Quando a inveja te incentiva a se esforçar para melhorar, então ela é boa. Se a injustiça te incomoda, então comece a fazer uso da bússola composta da razão e da prova, porque esta aponta sempre para a verdade, aponta sempre para a tomada de decisão justa. Enquanto a emoção é precipitada e dona de si, a razão é duvidosa, ponderada, é criteriosa, é sensata. Vou tentar exemplificar falando um pouco do que conheço por experiência, que é o hábito de fumar. Claro que, antes de falar sobre o assunto, devo considerar e separar que existem pessoas que são mais sensíveis a algum tipo de vício e pessoas que são menos sensíveis a esses vícios. Se alguma vez você já se gloriou em seu pensamento por não ceder a certos tipos de vício, saiba que o mérito não é seu. É como aquele comilão que não engorda e a pessoa que come apenas a metade já engorda bastante. O mérito de ser magro não é dele. Em minha casa, meus irmãos e eu não somos sensíveis ao álcool. Digo, nós não temos tendência para o alcoolismo. Mas isso não é mérito nosso. Só devemos agradecer. Mas no meu caso,
Não posso ceder ao hábito de fumar, porque isso me domina completamente. Enquanto eu posso, no final de semana, comprar 2 ou 3 cervejas e beber na minha casa, talvez até ficar um pouco bêbado, não posso, em um final de semana, comprar 2 ou 3 cigarros para fumar. Isso faz parte do conhecer suas tendências emocionais. Eu que já fumei, até hoje lembro-me do prazer que sentia quando dava uma tragada e do alívio que isso me trazia, ainda que momentaneamente. O cigarro era, na verdade, meu opressor, mas eu o via como meu melhor amigo. Para cortar o cigarro da minha vida, eu também precisei me afastar de pessoas. Tive que parar de falar com elas, pois as conversas eram movidas por tragadas de cigarros. Era o nosso grupo de fumantes. Tive até que cortar elos, evitar gatilhos que despertavam o meu desejo de fumar. Isso não é fácil. Mas não falo do cigarro dentro de uma visão religiosa, atribuindo ao hábito de fumar o selo de pecado. Não. Pois desse modo estaria me orientando pela emoção, que também toma decisões certas algumas vezes, mas geralmente por motivos errados. Atribuo ao ato de fumar o selo de errado. Isso porque o nosso pulmão não foi feito para se alimentar de fumaça, mas de oxigênio. Quando a pessoa age dessa forma, ela está fazendo uso da sensatez. O que vou dizer agora ainda está num estágio de, digamos, aprovação em minha mente. Digamos que a minha probabilidade é de aceitar que existe uma relação entre esforço e mérito. Daí porque eu dizer que o mérito de quem se esforça pela abstinência e a mantém em relação a uma dependência química qualquer é maior do que aquele que nunca com isso se sujou. O mérito de quem já praticou o mal e deixou de praticá-lo, e no lugar disso ele pratica o bem, é maior do que o mérito de quem nunca praticou o mal. Quem tem maior mérito por sua riqueza? O herdeiro, que herdou de seu pai rico, já nasceu em uma família rica, não teve esforço algum para obter essa riqueza e apenas herdou? Ou aquele que nasceu pobre e que se esforçou e que pela misericórdia do bendito seja, com esse esforço, conseguiu alguma riqueza? Então, eu acredito que exista uma relação entre esforço e mérito. Porque nós não sabemos qual seria a real situação de quem nunca se sujou, se algum momento se sujasse em sua vida, se ele conseguiria se limpar, né? Nós não fazemos ideia de que esse herdeiro, se tivesse nascido pobre, conseguiria uma certa riqueza. Mas não que eu seja contra a herança. Eu estou apenas fazendo aqui uma relação entre esforço e mérito. Mas essa relação ainda não é uma certeza em minha mente. Há em mim uma probabilidade maior em aceitar esta relação, né, diretamente proporcional entre esforço e mérito. Pois bem, voltando para as nossas emoções, elas são tão fortes que fazem com que erros se tornem natural, confortável e necessário para a nossa vida. Como o caso do cigarro.
Mas lá no campo da razão, isso é revelado como ilusão. Ou seja, a verdade é que não são naturais, nem confortáveis, nem necessários. E quem revela o que é real e o que é ilusório, fictício, é a luz da razão, não a luz da emoção. Tem um livro chamado A Bíblia, né? Escrito ou traduzido por Moshe Ben Haim. Eu não lembro agora se ele escreveu o livro de próprio punho ou se ele apenas traduziu, né? Que ele apresenta um exemplo bem interessante em que nem mesmo a razão nos leva a descobrir, né, o assunto. Nem mesmo a razão nos permite decidir algo sobre o assunto, porque não somos capazes de discerni-lo. Ele exemplifica dizendo que quem cria a vida é Deus. Então, só Ele pode dizer quando ela inicia. O momento exato em que o esperma e o óvulo humanos mudam de inanimado para humano. E o momento exato em que o embrião recebe a sua alma. Segundo o autor, só Deus é quem pode determinar. Portanto, nós não podemos determinar o momento da gestação, o momento da vida, né? Por isso, não temos condições de determinar o momento em que o aborto não seria um assassinato. Então é importante dizer isso, para que não se pense que a razão pode tudo, só o que nos é permitido. E também não se pense que a emoção não pode nada, né? Não vamos ficar tristes. Aliás, a tristeza é um sentimento, é uma emoção. Nossa vida necessita da emoção e ela é boa, porque tudo que foi criado é bom. Nem Caim deve matar Abel, nem Abel deve matar Caim. As emoções, na proporção certa, são o tempero dos nossos alimentos. E como você sabe, tempero nem de mais, nem de menos. É isso aí, vivamos todos bem.